Você tem que estar preparado, senão você não progride, você não continua. Os resultados, ele te poda, ele te massacra. Olá pessoal, estamos começando mais um Tabelando aqui no Futebol Interativo e hoje recebemos o professor Luizinho Lopes. Seja muito bem-vindo, professor. Jorge, obrigado pelo convite, é um prazer estar tabelando com você aqui. O professor Luizinho Lopes é treinador de futebol e antes disso foi atleta de futebol. Atuou como meia e lateral esquerdo, jogou futebol de base no Grêmio de Futebol Porto Alegrense, no Paulista de Jundiaí, no Atlético Chapecoense, que posteriormente se fundiu à Associação Chapecoense de Futebol, e no América de Natal, onde você começou essa carreira de atleta de futebol, além de atuar também no futebol sueco. Professor, com 27 anos, você resolveu interromper a sua carreira de atleta de futebol para se dedicar a uma nova função de treinador de futebol de base, que a gente vai falar com muito mais esclarecimento no decorrer dessa entrevista. Mas antes disso, conta pra gente como foi a decisão de encerrar a carreira de atleta e de fazer essa transição para uma nova função. Naquela altura, você já se imaginava como treinador de futebol? Eu acho que, assim, questão de vocação e um pouquinho também do que eu via dentro de casa. A minha mãe é professora de português, professora por excelência, por vocação também. Eu acho que isso relacionou. Eu estava na Suécia em 2008, entre 2007 e 2008 eu já vinha sofrendo muito com lesões e perdi muito tempo, perdi muita minutagem. E aquilo começou a mexer também psicologicamente, afetou muito psicologicamente. No momento que eu tive a melhor oportunidade da minha carreira, de estar no futebol europeu, de poder progredir, ainda muito jovem, aquilo ali me machucava bastante. Eu precisei vir a Natal passar por procedimento cirúrgico, depois retornava, mas não consegui ter uma sequência, uma minutagem muito alta. E eu tinha certo que quando eu parasse de jogar, eu ia fazer uma universidade, ia estudar. Eu só iniciei mais cedo do que eu esperava a universidade, em 2009. Quando eu volto da Suécia, eu entro na Universidade de Educação Física e foi um período espetacular da minha vida. Eu me destinei só a estudar naquele momento e foi mais ou menos por aí. Eu me espelhava em alguns treinadores que eu havia tido durante a minha carreira, tanto como futsal, como futebol. Eu acho que muito também o exemplo da minha mãe. Eu não sei o exato momento, Jorge, que despertou essa vontade. Eu quero ser técnico de futebol, mas nesse período que eu já vinha sofrendo com lesões, que eu entrei... Agora, quando eu entrei na universidade, eu estava decidido que eu queria ser técnico de futebol. Agora, esse despertar técnico de futebol, eu acho assim, por ter uma boa educação, por ser filho de professora, ela sempre exigiu muito que a gente fosse estudar. O meio, eu não queria sair do meio, eu sou apaixonado pelo esporte, pelo futebol, pratico desde muito cedo. Então foi um caminho natural. A partir do momento que eu decidi entrar na universidade, era educação física. Quando eu entrei na educação física, ia ser técnico de futebol. Foi mais ou menos por aí. Ou seja, em algum momento ali os pontos foram se conectando e essa visão de ser treinador de futebol foi ficando muito clara para você. Exatamente. Até que você assumiu a equipe sub-17 do América Futebol Clube, o América de Natal, passando ainda aí pela categoria sub-19, sendo coordenador técnico da categoria de base, e tudo isso muito novo, né, professor? Você começou uma carreira ali com menos de 30 anos, você já era treinador de futebol. 28, 29 anos. E quais foram os principais desafios de ser um treinador tão jovem? Como conquistar a confiança da diretoria, inicialmente, a ponto de ser contratado, na sequência do grupo de atletas, de liderar grupos de 30, 35 atletas? Quais foram os principais desafios que você teve ainda tão jovem? Bom, eu estava até falando com você aqui, Jorge, nos bastidores, que as pessoas nos veem hoje dirigindo um clube tradicional, acho que a gente cai ali de paraquedas, né? Mas tem todo um processo. Eu entrei na universidade em 2009, fui me formar em 2012. No período da universidade, eu me dediquei a estudar, fazer cursos, estágios. Eu recebia convites naquele período para integrar as categorias de base dos clubes locais, mas eu estava focado só em me preparar justamente para quando eu caísse em campo, para trabalhar de fato, eu estivesse formado. Eu tinha experiência de atleta, tinha a carreira acadêmica, naquele momento a carreira acadêmica era o que direcionava, estavam começando a querer exigir o CREF, depois caiu por terra, mas era o caminho, né? Tinha alguns cursos no Brasil como Citrep-FESP, alguns cursos, mas não como as licenças de hoje, que realmente é o que te licencia para você ser treinador de futebol profissional. E ali foi um momento que, assim, muito importante, porque quando eu terminei essa formação e eu me formo, eu já recebo o convite para as categorias de base do América, com até então Alex Padang, para ser o coordenador geral. E aí eu faço um pedido para ele
eu aceitaria se eu iniciasse como técnico sub-17. Eu queria fazer uma escadinha. Tá, eu estou aqui para coordenar as bases. Eu também, quando eu estudei o meu TCC, o trabalho de conclusão de curso, eu fiz em gestão na base. Eu fui para o São Paulo fazer um estágio, para o Atlético de Madrid. Então, assim, eu tentei me tomar parte de tudo que cercava o futebol para ter um pouquinho de conhecimento de causa sobre tudo, para me tornar um profissional mais completo. Mas o meu objetivo era ser técnico. Legal. E aí eu faço o pedido a ele para iniciar nas categorias sub-17, depois sub-20, fazendo a escadinha. Então eu fiz toda a escadinha. Quando eu vou para o América, eu vou como coordenador geral, mas faço um pedido para iniciar nas categorias sub-17 justamente para isso, para vivenciar, para aquilo ali se vir de um laboratório, para quando eu chegasse no futebol profissional como eu cheguei, já chegar dotado de mais experiência, já ter vivenciado de tudo um pouco, a escadinha, né, passo a passo. Legal, professor. E como foi, por exemplo, ter a confiança desse grupo de atletas, uma vez que era a tua primeira experiência como treinador e que você ainda era muito novo, né? Você tinha ali uma diferença de menos de 10 anos dos atletas do Sub-19, quando você foi para esse desafio, e a própria diretoria, né, talvez nunca tivesse lidado com um treinador tão jovem, ou os casos eram raríssimos, até porque a gente tem essa ideia, né, que no futebol você precisa estar já há muitos anos para assumir uma posição de liderança, uma posição destacada. Vinha muito daquela ideia mais antiga que a sociedade valorizava, que era o tempo de casa, né, o tempo de expertise, e hoje, de maneira dinâmica, a gente sabe que isso não necessariamente determina o sucesso de um profissional. Você precisou ganhar a confiança da diretoria, você precisou ganhar a confiança dos atletas. Como foi isso para você com menos de 30 anos de idade? Eu cheguei num momento, eu inicio num momento que realmente é como você falou, ou você precisava ter sido um grande ex-jogador, você precisava ter uma idade mais avançada. Tá mudando até. É tanto que eu compartilhava do ambiente com profissionais que já tinham uma idade bem mais avançada do que a minha. E eu chego num momento que você, além de ter experiência como atleta, você precisa ter conhecimento, né? Ter conteúdo, ter conceito, e assim, modéstia à parte, naquele momento eu já chego, digamos que preparado. Eu não tinha vivência, eu não tinha experiência, mas preparado para iniciar. E aí o tempo foi me dando a experiência de conduzir jovens dentro do vestiário. Eu acho que eu obtive sucesso, sobretudo com relação à liderança, a mudar comportamento, mudar a ideia, pensamento dos jovens. Foi espetacular. Eu acho que o conhecimento, o conceito, o conteúdo, a forma que eu me importava, a questão exemplar, que eu acredito que naquele momento eu fui muito feliz, foi uma experiência espetacular. E aí o 19, assim, foi também, eu já tinha experiência do 17, eu acho que também o fato do meu cargo, né, o posto, também já me dava uma liderança natural de respeito, que eu era o coordenador geral das categorias, né, além de treinador, eu era o coordenador geral. E infelizmente muitas pessoas às vezes respeitam pelo posto, né, mas eu não tentava usar do posto para me impor. Até porque eu sempre fui muito aberta, a sala lá era aberta para atender todo mundo, eu sempre gostei dessa relação com pessoas, de estar próximo, de ter esse contato, eu nunca me distanciei. Eu acho que essa maneira de ser, a preparação junto com a experiência de já ter vivenciado muito vestiário, o ambiente me proporcionava aquilo, eu conhecia aquilo ali, eu vivia aquilo ali, eu acho que tudo isso corroborou para que eu tivesse sucesso com relação à liderança do ambiente. Legal, professor, e aí você tem alguns anos, depois de ter sido treinador do Sub-17, treinador do Sub-19 e coordenador das categorias de base, um novo desafio, um desafio, acho que a gente pode dizer, ainda maior, que é o de ser treinador de futebol profissional. Antes disso, você também foi auxiliar. Fui auxiliar do próprio América, do 13, do Remo. E você teve, então, no Globo, a oportunidade de, pela primeira vez, ser treinador profissional num clube que te deu condições de exercer um trabalho de médio e longo prazo. Qual que é a diferença, professor, de trabalhar num planejamento de médio e longo prazo, quando você tem a tranquilidade de poder exercer o teu trabalho sem aquelas pressões corriqueiras dos clubes mais tradicionais de futebol, que você nunca sabe se você vai sobreviver a uma derrota? Você frisou muito bem. Quando eu saio da base, eu vou auxiliar os profissionais, porque é aquilo que eu falei, assim, eu não sei aonde eu vou chegar, Jorge, mas até que onde eu cheguei, eu planejei tudo isso. Planejei toda essa escadinha, auxiliar, participar do ambiente dos profissionais de vestiário. Quando eu recebo o convite para o Globo, eu estava auxiliando o Roberto Fernandes, estava no América. Ali eu sentia que eu estava preparado, eu já estava muito crítico, eu acho que o Roberto já não me aguentava mais, eu estava já muito crítico no ambiente, mas crítico com muito respeito, então eu já me sentia preparado para tocar uma equipe profissional e assim,
E eu sou muito feliz com a oportunidade que eu tive no Globo, porque eu chego em um clube que aposta com um profissional do meu perfil, um profissional jovem, mas com conteúdo, com uma formação adequada, e o presidente aposta, ele dá uma segurança para que você desenvolva os atletas. É um clube dotado, assim, prioritariamente por atletas jovens, mas ele também dá uma oportunidade a gente enxertar atletas experientes, porque além de formar, tinha o objetivo também de conquistar, de resultado, e foi espetacular. Tudo que me foi prometido no Globo foi cumprido até determinado momento. Eu chego no Globo em um final de uma temporada e o primeiro ano foi para se organizar, para conhecer o projeto, fazer uma anamnese, e aí o segundo ano não. O segundo ano a gente dá um salto. Nós terminamos bem o ano 2016, mas no segundo ano não. A gente já tem tempo, o trabalho já está implantado, já está enraizado. Nós fazíamos pré-temporada de 2 meses, então ali sim, os treinamentos em 2017 eles já viravam uma rotina, existia uma filosofia implantada dentro do clube, uma comissão integrada que já vinha trabalhando há muito tempo, e aí não foi diferente os resultados. E eu costumo dizer, Jorge, eu sempre falo assim na roda com os amigos do futebol, que primeiro a gente tem que ter resultado para ter continuidade. Né? No futebol, infelizmente, é assim, a gente não tem a continuidade para ter o resultado, como muitas vezes, por exemplo, o Pochettino na Europa teve com o Tottenham, né? Eu não sei, eu acho que pelo perfil do presidente do Globo naquela época, talvez ele me desse a continuidade, mas o que aconteceu foi que eu tive resultado logo a curto prazo, aí eu pude fazer 2 anos e meio, mas foi espetacular e faz toda a diferença. George, em todas as profissões você erra, você se reorganiza, você se recupera. No futebol muitas vezes a gente não tem direito de errar e de reorganizar, sobretudo quando você chega em clubes que estão passando por um momento de muita turbulência. Você chega, você tem direito de fazer 3 jogos, você não conquista ali, aí já muda novamente até que a coisa aconteça. Mas é uma profissão como qualquer outra, a gente erra também, a gente às vezes precisa conduzir a coisa de uma forma diferente, mas a gente não tem a oportunidade para isso. Show de bola, professor. Para finalizar, vou pedir para você deixar um recado para aquele aluno, para aquela aluna do Futebol Interativo, aquele inscrito do nosso canal, aquela galera que nos acompanha, que tem um sonho grande, um sonho de ser treinador de futebol, de trilhar uma carreira similar à carreira do professor Luizinho Lopes, de poder um dia contar essas histórias que o professor está aqui nos contando. Se você pudesse emprestar uma habilidade que você desenvolveu, que você adquiriu ao longo dessa caminhada, qual seria a habilidade do professor Luizinho que você poderia emprestar para alguém que certamente essa pessoa se beneficiaria porque você é muito alto nível naquilo? Eu não sei a habilidade, mas eu sempre me preocupei em me preparar muito. É uma carreira muito difícil. O recado que eu dou é que assim, você não cai de paraquedas, a não ser que você for um jogador de altíssimo nível, você tem muita repercussão em nível nacional, mundial, isso facilita o ingresso. Naturalmente você é posto, mas se você não é posto dessa maneira, não tem outro caminho a não ser estudar, se capacitar, fazer todos os pré-requisitos. Hoje tem as licenças, tem a universidade que te dá conhecimento de causa, né, que te deixa um profissional mais completo, se não pela universidade, pelas licenças da CBF, que é o que vai acreditar você participar das competições nacional e internacional. O caminho é esse, estudar. Né? Perceba que eu percorri um longo caminho para ter uma carreira que ainda é no início, que é simples. E assim, você persistir, se você não tem assim, se você não tem renome, você iniciar ali pelos clubes pequenos, você tem que vivenciar, você tem que chegar nos profissionais realmente preparado. Ali você não consegue enganar. Se você começar a gaguejar muito, os jogadores hoje são muito inteligentes, são experts, eles te avaliam, te analisam. Eu sempre costumo, não dá para gaguejar nas câmeras, dentro do vestiário, com a diretoria, você tem que estar preparado, senão você não progride, você não continua. Os resultados, ele te poda, ele te massacra, muitas vezes a gente não tem culpa, muitas vezes tem, muitas vezes a gente não consegue dar um direcionamento para o negócio, mas o futebol é um mundo muito democrático, envolve muita coisa, muita opinião pública. Hoje a rede social, ela dita o ritmo de muitos clubes tradicionais. É uma carreira muito difícil, a gente tem que ter a capacidade de não se entregar quando a gente se desanima, porque é bem difícil. Você é um cidadão de bem, é um pai de família, é um filho, mas muitas vezes você é marginalizado na rua porque você perdeu um jogo de futebol. Com a cabeça muito boa, então. Muito boa. Um exemplo, um Thiago Nunes da vida. Hoje todo mundo está vendo ele como treinador, talvez hoje o que está despontando como top no Brasil. Vai estudar um pouquinho da carreira do Thiago. Preparador físico, universidade, rodou clubes de Mato Grosso, Acre, Norte, em tudo que é lugar, e ele chega no Atlético Paranaense com uma rodagem, com uma bagagem. Ele não era bom quando ele trabalhava, será que não? Eu acho que ele era, só que a oportunidade chegou, ele estava preparado, ele construiu uma história. Então não tem outro caminho, é estudar, se preparar e persistência.
Porque, assim, um ano você tem muitas vitórias, o outro ano você não tem tantos resultados, e o mercado, ele te coloca lá em cima na prateleira, depois ele coloca um pouquinho mais embaixo. Resiliência e paciência no sofrimento. O bate-papo de hoje sobre trajetória de carreira foi fantástico. E quem sabe numa próxima a gente vai para o campo de jogo e vamos falar sobre tática na prática, com quadro tático, com muita didática e conceituação da dinâmica do jogo. Então, fique ligado que vem muito mais por aí. Obrigado, professor. Bacana, estou à disposição, espero ter contribuído com alguma fala e estou sempre à disposição. Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Tenho orgulho de vocês aqui no nosso estado.